Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, conforme combinado, já que não deu para dar aula online, vou gravar para deixar disponível para vocês aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre liderança, tá? É o nosso último conteúdo da disciplina, tá? Lembrando que na próxima segunda-feira teremos a nossa N2, tá bom? Já expliquei também como vai ser a N3, tá bom? Depois eu vou relembrar para vocês no grupo do WhatsApp, certo? Liderança, então, tá? Sempre é importante pensarmos que a liderança ela é uma atividade capaz de influenciar as pessoas, fazendo empenhar-se voluntariamente com objetivos propostos, tá? Então, é a capacidade que nós temos de, através da liderança, influenciar as pessoas dentro de um objetivo que é proposto pelo líder, né? É importante que se lembre que essa definição também não é só específica para atividade física e para a educação física e para o esporte, tá? Ela está envolvida com qualquer situação dentro do nosso contexto de atividade cotidiana, né? Porque qualquer ambiente que a gente está inserido, a liderança ela acaba influenciando no comportamento sobre outros indivíduos, né? Então a gente vai estar sempre perante a liderança, né? Para quem tem irmão mais velho, irmão mais novo, sabe que isso acontece um pouquinho em casa também, né? E para aqueles que já estão com uma vivência dentro de uma prática esportiva, para aqueles que já foram para a prática de educação física no contexto escolar, sabem que o contexto dessa liderança, o quanto é importante aprimorar essa liderança na aula de educação física ou então na atividade que vocês estejam propondo, né? Não é para cá, é para cá. E aí, quando a gente fala de educação física e esporte, né? Aqui a gente vai estar falando sobre a capacidade do líder de influenciar as pessoas a trabalharem em conjunto, né? Em prol de um objetivo, em prol das metas que são estipuladas de forma harmônica, da forma mais tranquila possível, para que vocês consigam, junto com seus acadêmicos, com seus alunos nas aulas de educação física, desempenhar, realizar tudo aquilo que vocês realizaram nos seus planejamentos, né? E quando a gente leva isso para a prática do esporte, seja ele de recreação ou até mesmo alto rendimento, essa liderança está relacionada com a execução das tarefas que vocês proporam para aquele grupo e para aquela atividade. Então, a liderança é um fenômeno de influência pessoal exercida em determinada situação através do processo de comunicação humana, com vista à transmissão de determinados objetivos, né? Isso é muito importante, né? A comunicação de um líder é extremamente importante para que a gente consiga atingir os objetivos propostos nas nossas atividades, né? Para que aquele líder, aquela liderança que é capaz de influenciar o desenvolvimento das aulas de educação física realmente aconteça, né? Então, e é importante destacar que liderar não é somente dar ordens, né? Não é somente propor objetivos e aguardar com que os teus alunos ou que os teus atletas desempenhem da melhor maneira possível, né? Liderar está muito mais amplo do que isso, né? Para que a gente consiga ser bons líderes, né, a gente precisa planejar, informar, avaliar, controlar, motivar, recuperar e até mesmo punir, né? Claro que a punição não deve ser, dependendo da situação, não deve ser tão dura quanto a gente imagina. Mas vocês percebam que a quantidade de temas, de possibilidades que a gente precisa aprimorar para que a gente consiga estabelecer uma boa liderança e direcionar os nossos alunos ou atletas para determinados objetivos e para o cumprimento das metas que são estabelecidas, né?
Aqui é um exemplo, obviamente que eu desenho que demonstra exatamente o que é um líder, né? Do meu lado esquerdo um líder e do meu lado esquerdo um chefe, né? A diferença de um e do outro, né? Enquanto o líder se preocupa em auxiliar os seus alunos, seus atletas a atingirem o objetivo, atingirem o sucesso lá no topo, né? Um chefe, ele simplesmente aguarda com que os alunos atletas atinjam o sucesso sem sem retornar com a instrução necessária para que ele consiga atingir o sucesso. Então, só para vocês perceberem um pouquinho dessa nuance entre líder e chefe. Bom, sendo a liderança um processo de influência, é importante que saibam disso, que a influência que nós temos sobre outra pessoa para fazê-la com que atinja as tarefas e os objetivos propostos, né? É necessário que o líder modifique intencionalmente o comportamento de outras pessoas, né? O líder precisa atuar diretamente no comportamento do seu aluno, do seu atleta, né? O que é possível através do modo como usa o seu poder ou a sua autoridade, né? Aqui embaixo nós temos dois exemplos clássicos. Eu acho que todo mundo conhece o futebol, todo mundo sabe dessas duas pessoas que estão aqui embaixo. Um é o Tite, outro é o Filipão, né? E a gente percebe que são dois líderes que atuam totalmente diferentes dentro da modalidade a qual eles estão inseridos, né? E cada um deles consegue atingir o objetivo da maneira que eles estabeleceram, né? Professor, um está errado e o outro está certo? Não necessariamente, né? Não necessariamente, porque cada um deles atinge o seu poder de influência da forma como melhor acha, né? Em alguns atletas, em alguns alunos, isso é possível e em outros não é possível, né? É importante destacar que é quase impossível qualquer um dos dois profissionais ou qualquer outro profissional de educação física ter sucesso absoluto com uma turma de, vamos pensar, 30 a 35 alunos, né? A forma como você utiliza as instruções de liderança, elas podem funcionar com alguns e podem não funcionar com outros, né? Então, são estilos de liderança e cada líder estabelece qual a melhor forma de atingir o seu objetivo, né? Características do líder, né? É extremamente importante que você saiba da responsabilidade dessa posição, né? Não é simplesmente status de dizer que é o professor-chefe, dizer que é o professor que coordena o projeto, que coordena as atividades, né? Muito mais do que essa responsabilidade, muito mais que esse status, é a responsabilidade de realmente liderar, realmente trazer benefícios propostos dentro das atividades que vocês estão inseridas, né? Temos sempre que lembrar que em atividades privadas, né? Obviamente que a interessada, que talvez pode ser uma escola de educação física, ou pode ser um projeto esportivo, está interessado em que se atinjam as metas estabelecidas por aquela instituição. Então, você precisa exercer a sua liderança de forma efetiva para que consiga atingir esses objetivos, né? E aqui tem uma imagem interessante que fala sobre líder nato, né? Quando a gente pensa que uma pessoa nasceu para ser líder, né? Cresceu para ser líder e é um excelente professor por causa da sua liderança e tudo mais. É importante destacar que nem sempre isso ocorre, né? Aquela pessoa que é um líder nato, que a gente percebe que tem uma liderança grande sobre uma turma de educação física, por exemplo, temos que sempre lembrar que algumas pessoas podem ser excelentes líderes para algumas tarefas, mas líderes ineficientes para outras tarefas, né? Então, nem sempre uma pessoa que tem uma liderança, uma postura
de liderança dentro de uma aula de educação física pode ser líder para outras atividades e vice-versa, né? Então, nem sempre esse líder vai ser líder em todas as atividades que ele desempenha, né? Alves 2000 destaca que existem condições para que a liderança seja eficaz, fazendo com que todos possam expressar suas potencialidades e maximizar seu rendimento, né? O líder que conseguir atingir essas questões, que consegue perceber essas condições nos seus alunos, dos seus atletas, tem um bom caminho, um bom discernimento e uma possibilidade muito grande de se atingir o objetivo proposto naquela aula de educação física ou naquela aula da prática esportiva, né? Então, isso é importante pensar dessa forma, né? Deixa eu virar aqui. Aqui, pensar nessa liderança efetiva, né, é pensar que existem questões que podem influenciar essa liderança, né, essa efetividade dessa liderança. Fatores situacionais, característica dos liderados, a qualidade do líder e o estilo de liderança, né? Por exemplo, o tamanho do grupo é extremamente fundamental, né? É muito diferente você liderar uma turma de 5, 6 alunos e liderar uma turma de 40 alunos, né? A pressão de tempo, muitas vezes a gente precisa cumprir metas, cumprir objetivos dentro de um semestre e acaba não conseguindo em razão do tempo, né? A maturidade do teu grupo também é extremamente fundamental, né? Dependendo dos objetivos que o grupo tem. A característica desses alunos, né? Se são dependentes, se ainda são autônomos, né? Então, tudo, se são autônomos ou dependentes, tudo isso influencia para que a gente consiga atingir essa liderança efetiva, né? E a qualidade de um líder que a empatia, a comunicação é extremamente fundamental, né? Como a gente falou nos slides anteriores, a comunicação é muito importante, né? Comunicação sempre com os teus alunos, com teus atletas, para que você consiga ser um líder com uma qualidade boa e que essa liderança efetiva realmente se faça valer, né? E também o estilo de liderança, né? Que estilo autocrático, estilo democrático, né? Aquele líder que só ele tem palavra, ou então aquele líder que democratiza as atividades, as propostas e os objetivos de determinadas atividades. Sobre esses estilos de liderança, a gente estabelece esses 3 estilos que são fundamentais para que vocês consigam atingir o objetivo, consigam ter uma liderança dentro dessa atividade que vocês irão proporcionar. E eu não vou afirmar que um está certo, o outro está errado e o outro está errado. Não. Cada aluno, cada professor tem essa capacidade de discernimento sobre qual é a melhor forma de utilizar esse estilo de liderança, né? E a gente vai perceber que alguns fatores acabam afetando, né? Como nesse slide que a gente abordou anteriormente. White-Lippett, um estudo muito antigo sobre liderança, mas ainda assim muito recente, estudaram a liderança e os termos de estilo de comportamento do líder em relação ao seu trabalho de grupo, né? E eles identificaram três estilos de comportamento que são basicamente fazem a total diferença nas atividades de liderança de um bom professor, né? E eles colocam 3 estilos: a autoritária, o comportamento autoritário, o comportamento democrático e o comportamento liberal, né? Então, se eu pudesse salvar alguma coisa importante para nossas atividades avaliativas, esses 3 estilos de comportamento são fundamentais. A liderança autoritária, como o próprio nome já diz, né? Onde nós temos um líder que fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. Ele não permite que o grupo participe das escolhas, né? O líder determina as providências e as técnicas de execução da tarefa.
o que fazer, como, quando, né? Isso está bastante relacionado também com aquele professor de educação física que um pouco tecnicista, que faz com que os teus alunos realizem as atividades da maneira como ele estabelece. Se realizar de uma forma diferente, não é correto, né? O líder determina qual a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho, né? Então, não há possibilidade de intervenção sobre as demandas que o líder estabelece, né? E o líder é dominador e é pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um, né? Aponta as críticas diretamente à pessoa sem qualquer cuidado, né? É importante que se destaque que esse tipo de liderança ele não está errado, tá? Ele pode dar certo em algumas modalidades esportivas, ele pode dar certo em algumas realidades, né? Mas num primeiro momento, dentro de um contexto de educação física escolar, a gente já percebe que é um pouco diferente do que a gente vem trabalhando ao longo da nossa grade curricular, né? Então, cabe a cada um de vocês estabelecer se algumas dessas atitudes são corretas para a profissão de vocês no futuro, né? Obviamente, tudo tem consequência, né? Esse estilo de liderança também vai ter uma consequência, né? Aqui nós temos um grupo que revela grande tensão, frustração, agressividade, ausência de espontaneidade e iniciativa. Não existe amizade, apenas trabalho e execução de tarefas, né? É importante que saibam que, obviamente, isso não é uma verdade absoluta, né? Que todo tipo de liderança autoritária vai existir isso. Não. A probabilidade é muito maior, né? Os elementos do grupo não revelam qualquer satisfação em relação à tarefa, né? Geralmente, a gente percebe que aquela tarefa é realizada muito mais para, ok, vencemos, passamos o objetivo, né? O trabalho de grupo só se desenvolve na presença física do líder, isso é importante. Quando este se ausenta, o grupo produz muito pouco e a tendência de se tornarem indisciplinados. Realmente, né? A gente percebe que quando o líder vira as costas, o grupo acaba não exercendo as tarefas que foram desempenhadas, né? Então, a liderança autoritária tem essas consequências, né? Cabe a cada um de nós estabelecer se esse tipo de liderança é importante para a nossa prática, né? O líder democrático, né? Aqui nós temos um líder que as diretrizes e as atividades são debatidas e decididas em grupo, né? O papel do líder é assistir e estimular, jamais impor, né? E o grupo que define as técnicas para atingir os objetivos, solicitar o aconselhamento técnico ao líder quando necessário, sugerindo, e as tarefas ganham uma nova dimensão à medida que se sucedem os debates, né? Então, veja que o líder não é o carro-chefe, o centro das atenções aqui, né? O líder é um apoio que auxilia com que todos, de forma democrática, com que todos opinem, a chegar a um objetivo proposto, né? É o grupo que decide sobre a divisão das tarefas e cada membro do grupo tem a liberdade para escolher o seu companheiro de trabalho. Isso é importante, né? O líder procura ser um membro igual aos outros do grupo e não ser superior. Não se carregando muito de tarefas, o líder é objetivo e quando critica e elogia, limita-se aos fatos, né? Isso é importante que vocês saibam, né? Quando a gente vai para uma aula de educação física, se tiver uma crítica a fazer, se tiver uma correção para ser feita, procurar sempre conversar, não de forma agressiva, de forma mais amigável, para que o nosso aluno não perca um pouco do interesse pela atividade que você está propondo, né? Então, isso é importante, né? Sempre também tentar elogiar para que consiga aprimorar ainda mais a atividade que você desempenhou. E, obviamente, que isso tem uma consequência também, né? A desenvolvimento da amizade, do bom relacionamento entre os membros do grupo. Isso é fantástico para qualquer grupo, para qualquer atividade que a gente esteja inserido, né? Os líderes e os subordinados desenvolvem comunicações espontâneas e cordiais, não é uma coisa mecânica, não é algo com medo, né?
desenvolve-se um ritmo de trabalho progressivo e seguro, mesmo que o líder se ausente. Então, se o professor faltou naquele dia, é possível que a equipe, os alunos, os atletas, eles consigam desempenhar a atividade que estava proposta sem a necessidade de ter um líder, né? E os elementos do grupo revelam um clima geral de satisfação, né? Parece muito mais interessante trabalhar com uma liderança desse tipo, né? Democrática. Isso não quer dizer que não há necessidade de atingir o objetivo. Sim, há cobranças para que se atinja o objetivo, mas não é da mesma forma como é feito na liderança autoritária. E a liberal, por último, né? O líder deixa tudo sem controle de regras e normas, né? Não parece ser algo interessante para um professor de educação física, né? O líder não determina as providências e as técnicas para a execução da tarefa. Isso acho que também não é interessante para a nossa profissão, né? A gente precisa sim buscar determinar para os nossos alunos de que forma que a atividade o objetivo da atividade pode ser atingido, né? E demonstrar a execução da tarefa, né? O líder espera as demandas e as ações surgirem, ou seja, muito pouca iniciativa de um líder liberal, muito pouca vontade de buscar proporcionar aos seus alunos desafios e a melhor forma de atingir os objetivos daquela atividade. Também, tudo tem uma consequência, né? E aqui nós temos uma possibilidade de constante desorganização da aula proposta, né? E eu digo ainda mais, né, que eu acho que num contexto privado, por exemplo, acaba que os alunos acabam perdendo o interesse das atividades e acabam não regressando às atividades que você está desenvolvendo, né? O líder e os subordinados desenvolvem comunicações paralelas, né? Isso ocorre muito. Acabam perdendo um pouco o foco das atividades que estão sendo propostas e acabam indo para caminhos opostos, o que também vai acabar contribuindo para que não haja um interesse dos alunos, né? E desenvolve-se um ritmo de trabalho sem compromisso, né? Então, não é possível a gente perceber ganhos ou atingir objetivos e as tarefas que foram estabelecidas num grupo com uma liderança liberal dessa forma, né? Então, é claro que cada uma delas existem suas particularidades e suas potencialidades. Cada um de vocês pode pegar um pouco de cada uma desse tipo de liderança e formar a sua própria liderança, né? Não quer dizer que esteja que uma ou outra esteja incorreta, mas parece no nosso contexto que a democrática ela tem muito mais possibilidade de nós atingir objetivos com a nossa turma, né? Então, cabe a vocês, professores, estabelecer qual é a melhor forma de liderança para as suas aulas de educação física, ok? Dito isso, esse processo ele varia de acordo com a situação, né? Como a gente falou antes, cada realidade vai ser diferente e vocês que vão estabelecer isso, qual a melhor forma de liderança, né? E essa situação pode fazer com que um bom líder, ou seja, pode ser numa determinada situação, mas possa não ser um bom líder em outra situação, né? Então, tudo isso quem vai determinar será o ambiente no qual vocês estão inseridos, né? E vocês vão perceber isso, né? De posse desse conhecimento sobre essas formas de liderança, liderança democrática, liderança autoritária, liderança liberal, vocês vão conseguir estabelecer qual a melhor forma de vocês lidarem com suas turmas. Perfeito? Sobre liderança é isto. Ficamos por aqui nessa aula. Um abraço e boa avaliação para vocês, ok?